Bom, vamos falar sobre aspectos comportamentais de problemas sexuais. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou um psicólogo dedicado a tratamento de questões sexuais em casais e indivíduos. E contar sobre os problemas sexuais pode ter uma série de significados. Nós precisamos pensar que, em primeiro lugar, temos indivíduos com corpos que permitem alguns comportamentos, e esses comportamentos sexuais são bastante importantes de serem compreendidos sobre essas possibilidades. Pessoas diferentes têm corpos diferentes, então têm funcionamentos diferentes. Mas a espécie humana, em geral, tem alguma tendência especial de alguns tipos de comportamentos. Também tenho que ponderar que algumas pessoas nascem com características físicas, anatômicas, também diferentes. Algumas com limitações e algumas com algumas facilitações. Existem mulheres que nascem sem vagina, homens que nascem sem pênis. Mas existem variações, inclusive anatômicas, que seriam bastante naturais ou normais ou comuns e que não atrapalhariam a média dos comportamentos. Exemplo, nós homens temos 2 artérias que levam sangue para dentro do pênis. Porém, 38% dos homens, de verdade, só tem uma artéria funcional. E funcionamos igual. Então, compreender esta parte é importante. Mas sexualidade se diferencia de outros aspectos e os problemas sexuais, eles aumentam não apenas por termos uma característica biológica que permita ou impeça um comportamento sexual. Temos 2 aspectos. Um aspecto diz respeito a como é que cada um de nós vive, desenvolve as maneiras de se aproximar sexualmente. Cada um de nós aprende de uma forma muito específica e essas formas são importantes na determinação da função e da disfunção sexual. Em terceiro lugar, nós temos a cultura, o ambiente, que permite ou não permite determinados comportamentos, facilitando ou dificultando uma série de comportamentos. Se pensarmos assim, nós temos queixas que aparecem no consultório de psicologia, queixas variadas, mas didaticamente nós podemos considerar assim. Nós temos queixas relacionadas a desejo, queixas relacionadas à excitação e queixas relacionadas ao orgasmo. Homens e mulheres têm dificuldades com relação a desejo sexual e isso ocorre com algum grau de frequência bastante importante. Mais são mulheres que se queixam de faltas, dificuldades, diminuições ou impossibilidades de sentir o desejo sexual do que homens. Nós vamos ter ainda uma pequena percentagem de mulheres que tem algo que pode ser classificado até como uma fobia sexual, um comportamento excessivo de evitação de todo e qualquer comportamento de aproximação sexual. Do outro lado, para uma situação de excesso, nós vamos ter mais homens se queixando porque essa manifestação, esse desejo, essa necessidade de atividades sexuais maior atrapalha a sua vida. Já temos uma diferença de gênero importante para considerarmos, que depende então de formulação cultural, social. A falta do desejo sexual não deve ser confundida com pessoas que se percebam e se classifiquem como assexuadas, ou que possamos classificar essas pessoas como assexuadas. Por quê? Porque existem pessoas que não percebem nenhuma necessidade de relacionamento interpessoal de cunho sexual. O grande problema é quando elas se associam, em termos de casamento, com uma pessoa sexuada, e aí nós temos um problema de casal. Muito mais do que um problema sexual. Na situação de excitação, devemos considerar as capacidades biológicas de produção dos genitais em prol de um relacionamento sexual. Homens de ter ereção e mulheres de terem abertura vaginal e lubrificação vaginal. A queixa que aparece nesta fase, e é mais importante para as mulheres, atinge de 2 a 6% das mulheres, que é o vaginismo.
que é uma dificuldade, uma incapacidade de abertura vaginal e permitir a penetração. Mas provavelmente deve ter havido algum tipo de condicionamento, um condicionamento operante até relativamente simples, para fazer com que essa mulher não consiga ser penetrada. Existem mais homens com queixas nessa área, nessa fase da excitação, e esse é o grande problema masculino que precisa ser considerado. São dificuldades em obter ou manter uma ereção suficientes para uma penetração e a realização do coito, da cópula, da relação sexual. Se ponderarmos idades, as idades podem variar com quantidades de pessoas diferentes. Então, com 20 anos de idade, nós podemos ter 14% dos homens com algum tipo de queixa de ereção, dificuldades de ereção. Uma das queixas mais comuns nessa idade, de fato, é aquela situação onde, saindo com uma pessoa pela primeira vez, esse homem não consegue ter ereção, mas numa segunda oportunidade ele consegue ter a ereção e resolver, aspas, o problema dele. Mas temos jovens também com dificuldades de ter ereção, de manter ereção, mas isso vai ser mais comum ao longo da idade. Com cerca de 50 anos de idade, nós temos metade dos homens com algum grau de dificuldade erétil. E enganam-se aqueles que acham que os homens com 70 anos não conseguem ter relações. Eles podem ter, mas essa história anterior vai ser extremamente importante a ser considerada. Na fase de desejo, na fase de orgasmo, no caso do homem, é muito comum que os homens associem e não consigam dissociar ejaculação de orgasmo. Nós estamos falando de dois fenômenos diferentes. O orgasmo é uma percepção ocorrida no cérebro, em dois locais em cada telencéfalo, atrás dos olhos. E esse local registra a sensação de orgasmo e tem uma manifestação fisiológica que permite a vivência do orgasmo. A ejaculação é um fenômeno que acontece abaixo no genital. Normalmente os homens associam as duas coisas. Bom, isso implica que muitos homens vão ter uma grande, difícil de 75% a 83% dos homens na faixa dos 20 anos de idade têm ejaculação rápida ou a falta do controle ejaculatório. Não são a maior parte desses homens que vai procurar tratamento. Na verdade, metade desses homens considera que não tem problema nenhum, o problema é das parcerias deles. Ou seja, eles não acham que ejacular rápido seja um problema. Muitos profissionais de saúde também se utilizam de alguns argumentos falhos. Por exemplo, ejaculador rápido, ejaculador precoce, somente aqueles homens que não conseguem aguentar 1 minuto. Eles se esquecem de perguntar as parcerias sexuais desses homens, que normalmente vão precisar de muito mais tempo do que 1 minuto. E as mulheres nessa fase? As mulheres nessa fase têm uma dificuldade importante e a causa da maior procura das mulheres para tratamento psicológico em sexualidade, que é a dificuldade de terem orgasmos durante a relação sexual, com a penetração. Muitas mulheres conseguem ter orgasmos sem que haja penetração, apenas com manipulação. Na verdade, 2/3 das mulheres que têm orgasmos conseguem fazer isso facilmente com as mãos, mas não na relação sexual. Então, nós temos uma outra circunstância que a cultura nos conduz a ter como reclamação, como queixa, como problema sexual. E qual é? As mulheres precisam ter orgasmos com penetração. E muitos casais chegam assim para o tratamento. Uma coisa importante: o tratamento de queixas sexuais precisa do casal, porque é o casal que vai permitir a solução, porque é o casal onde ocorre o problema. Mesmo que o casal não seja a causa do problema, o casal passa a manter o problema. Então, essa é uma atenção importante. Muitas técnicas de terapia de casal vão ser exigidas de alguém, de um psicólogo que queira se dedicar a tratamento de problemas sexuais. Espero que eu tenha ajudado em algumas coisas. Vocês podem procurar uma série de livros
que nosso grupo, o Instituto Paulista de Sexualidade, escreveu e que contém materiais técnicos e argumentos importantes para o tratamento de problemas sexuais. Até mais. Obrigado pela oportunidade.